Bom, em primeiro lugar, eu quero apresentar para vocês um pouco da discussão que existe no contexto acadêmico e que, na história do cristianismo, isso foi definido como uma visão ortodoxa, é a defesa da eterna filiação do Filho de Deus, Jesus Cristo. Tem discussões e debates acerca disso que fala que o Filho de Deus, que Jesus, ele torna-se filho a partir da encarnação. Então, quando ele vem para a Terra, é que então ele torna-se filho ou recebe o título de filho. Existem alguns argumentos para se defender isso e existem outros argumentos para defender a eterna filiação de Jesus Cristo. Então, nós veremos um pouco aqui na palavra do Senhor o que a Bíblia tem a nos dizer sobre essa importante doutrina que é essencial para a identificação e distinção dos membros da deidade, ou seja, Pai, Filho e Espírito. E diversos outros aspectos nós iremos comentar nesse exato momento. Então vamos lá, eu quero falar aqui com vocês que eu creio que Jesus nunca deixou de ser Filho de Deus, nem recebe a filiação em algum momento específico. Eu acredito que Jesus é o eterno Filho de Deus. Ele é o Filho na divindade. Ele não é o Pai, nem tampouco é o Espírito Santo. Ele é o Filho na divindade. Mas vale também salientar que Jesus ele recebe outros títulos. Jesus, por exemplo, é um nome dado na encarnação. Então, esse é um nome associado à sua natureza humana. Mas ele também tem outros títulos. Ele é chamado de Jeová, porque ele é Jeová, ele é Deus. Ele é chamado de Adonai, de Yahvé. E assim nós vemos diversas passagens bíblicas que tratam acerca desse assunto. Eu quero aqui falar com você, apresentar algumas bases que nós podemos utilizar para a defesa da eterna filiação do Filho de Deus, Jesus Cristo. Bom, em primeiro lugar, nós temos João 3,16, que é um texto fascinante que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou ou deu seu Filho unigênito, seu Filho único, ou seu Filho sem igual, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segunda referência bíblica, nós temos a palavra do Senhor nos dizendo em Gálatas capítulo 4, versículo de número 4. Havendo chegado à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então nós temos aqui duas procedências do Filho. Ele vem do Pai, Deus enviou seu Filho, e esse Deus que é citado antes de Filho é uma menção ao Pai, porque ele fala seu Filho. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher também, nascido debaixo da lei. Então ele é o Filho que nasceu de mulher. Então ele já vem como Filho. Uma terceira referência bíblica encontra-se lá em Romanos, no capítulo 8, versículo de número 1 ao 3. Lá é dito que por causa das nossas transgressões, da lei do pecado que existia, diz a Bíblia que Deus enviou seu Filho no tocante ao pecado e condenou Deus o pecado na carne. Então Cristo veio à terra e o texto diz que Deus enviou o seu Filho. Nós temos a relação, a conversa de Cristo com o seu Pai em João 17, que ele diz: Pai, é hora de glorificar o Filho com a mesma glória que eu tinha junto de ti antes dos tempos eternos, ou desde a criação. Nós temos também, antes da criação, nós temos também Jesus falando: o que eu faço, eu vi meu Pai fazer. Meu Pai fazer. Então, parece ficar claro nas Escrituras que há essa filiação de Cristo desde todos os tempos. Um ponto importante a ser considerado é que Jesus nas Escrituras ele é chamado também de o Filho unigênito e o Filho primogênito. O que não se deve pensar é que Jesus deixa de ser unigênito para ser primogênito. Jesus ele mantém tanto a sua singularidade, porque ele é o Filho unigênito, ele é o único, mas ele também é primogênito em relação a nós, a sua obra da redenção, e em especial a sua humanidade, que também, por meio da sua obra, nos fez ser filhos de Deus.
Então Jesus, ele é ao mesmo tempo unigênito e primogênito. Ele é unigênito porque ele é o único do gênero. Não existe ninguém que é filho igual a Jesus. Deixa eu me explicar. Nós nascemos de novo e somos filhos de Deus, mas nós passamos a ser filhos em algum momento. Quando Jesus passou a ser filho? Não tem. Jesus é o eterno Filho de Deus, porque ele é o Filho na divindade. Um outro ponto também é que nós somos filhos por adoção, e essa adoção deve ser compreendida no sentido que a Bíblia utiliza. O texto lá de Gálatas fala sobre isso, nós recebemos o espírito de adoção pelo qual nós clamamos Abba Pai. Essa adoção refere-se a nós sermos enxertados na família de Deus pelo novo nascimento mediante a obra do Espírito Santo naqueles que recebem a Cristo e que são regenerados pela obra do Senhor. Então, nós passamos a ser filhos de Deus, conforme que a palavra de Deus nos diz. Mas Cristo não. Cristo, ele é o eterno Filho, porque ele é o Filho na divindade, ele é o Filho sem igual, ele é o Filho incomparável. A Bíblia não fala que Jesus era unigênito e passa a ser primogênito. Não, a Bíblia mantém as duas coisas. Mesmo após a sua obra aqui na cruz, os autores inspirados continuam chamando Jesus de o primogênito, o unigênito e também o primogênito. Então nós vemos, por exemplo, a palavra do Senhor falando que acerca do Filho todos os anjos de Deus o adorem. Está lá em Hebreus também. A palavra do Senhor vai nos dizer em diversas outras passagens que Jesus ele é o unigênito. Deixa-me dar só um exemplo aqui para vocês. Quantos filhos Abraão teve no início? Abraão teve Ismael, o filho da escrava, e ele teve também Isaque, que é o filho da promessa. Mas você já parou para pensar que Gênesis 22, quando Deus vai pedir o filho de Abraão, ele fala, me dá Isaque, teu único filho, ou unigênito? E por que o Senhor não falou, me dá o teu segundo filho, sendo que já existia Ismael? Já parou para pensar nisso? Porque Isaque, ele era o filho sem igual, ele era o filho incomparável. Assim como Ismael era filho, Isaque também era, mas havia uma diferença em que sentido? No tipo de filiação. Então, Isaque era o filho da promessa, logo ele era o filho único. E Ismael, ele era o filho da escrava, que também Deus fez promessas específicas, mas não foi a promessa que Deus fez inicialmente, ali quando ele chamou Abraão. Então, isso deve ser considerado. Jesus, ele é o eterno Filho de Deus, ele mantém sua singularidade na divindade, e ele também é o filho primogênito em relação a nós. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8, para que ele fosse o primogênito dentre muitos irmãos. Então ele é o primeiro dentre muitos irmãos, mas ao mesmo tempo ele é o único filho. Ele é o único em relação à divindade e ele é o primeiro em relação a nós. Então isso é algo muito importante da gente considerar. Essa é a famosa doutrina da eterna filiação de Jesus Cristo, do Verbo encarnado, do eterno Filho de Deus, Jesus. Isso é importante por algumas razões. Primeiro, se eu não defendo a eterna filiação, se Jesus não é o eterno Filho de Deus, então eu terei dificuldade de fazer distinção nos membros da Trindade. Então eu terei dificuldade. Quem é o Filho quando eu vou falar sobre a Trindade? E um dos pontos essenciais na doutrina da Trindade é que o Pai é sempre Pai, o Filho é sempre Filho e o Espírito Santo é sempre Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho. Então, uma segunda razão que é importante eu aprender sobre a eterna filiação de Jesus Cristo é que, para pensar, se Jesus ele não é o eterno Filho de Deus, então também nós não podemos falar que o Pai é o Pai eterno. Eu já vi teólogos falarem assim, não, no início só existia o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Não existia o Filho. E normalmente eu devolvo para esses teólogos falando assim, o Pai era pai de quem? Porque para ele ser pai, tinha que ter um filho. Então, olha que coisa interessante. Por essa razão é que nós cremos que Jesus é o eterno Filho de Deus, assim também como o Pai é o Pai eterno. E o Espírito Santo é o Espírito eterno que procede do Pai e procede do Filho. Ele é chamado de Espírito do Filho e também Espírito do Pai.
Ok, irmãos? Então, espero que você tenha sido abençoado com esse conteúdo e também que você possa divulgar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Só repetindo aqui, João 3,16, Deus enviou o Filho, envia o Filho já veio como Filho. Nós temos Gálatas 4,4, Deus enviou o Filho também. Temos Romanos capítulo 1, do capítulo 8, do verso 1 ao 3, Deus enviou seu Filho. Temos também Hebreus capítulo 1, que diz que pelo Filho, através do Filho, foram criadas todas as coisas. Diz também que ao introduzir o Filho no mundo, todos os anjos o adorem. Então, nós temos diversas passagens bíblicas que mantêm a filiação do nosso glorioso Redentor Jesus Cristo. Existem outros aspectos, outras características que nós poderíamos mencionar aqui, mas eu não quero prolongar mais esse vídeo. Eu vou deixar aqui no link desse vídeo um artigo do Dr. Heber Carlos de Campos. Ele tem um artigo maravilhoso sobre a eterna filiação do Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou deixar aqui na descrição esse link para você ler esse artigo. É um artigo maravilhoso e ele faz diversas asseverações sobre o assunto também. Então, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.